Bom, ainda falta a gente falar de apenas um detalhe sobre o romantismo, que é exatamente a prosa romântica. Ainda que os poetas, né, durante o romantismo, eles tenham conseguido notoriedade, talvez seja o gênero, né, mais conhecido e mais produzido até aquele momento, a prosa romântica também teve seu destaque, também teve seu espaço durante aquele período de produção. E a prosa romântica, ao contrário do que aconteceu com a poesia, ela foi demarcada pelos estilos do texto e não pelas suas gerações, como aconteceu, né, com a poesia. Então, alguns estilos de prosa que se destacaram durante o romantismo foi a prosa urbana, a prosa sertaneja, a prosa regionalista, a prosa histórica e a prosa indianista. Então, como o próprio nome, né, já adianta, cada um desses estilos, eles tinham como objetivo um espaço em que a narrativa se desenvolvia, que ela ocorria. E é claro, né, que dependendo do ambiente, dependendo do estilo, algumas características específicas iam acontecer em cada uma delas. Mas, de maneira geral, enfim, como o Enem ele costuma focar mais na poesia romântica do que nos poemas românticos do que na prosa, essa é uma revisão assim suficiente sobre a prosa, certo? E dentre os autores que se focaram na prosa, quem se destaca foi José de Alencar, né? Que além de um grande autor brasileiro, ele também foi um grande crítico literário e até mesmo um grande dramaturgo. Porque as peças de teatro, até então, elas eram um gênero, né, que eram comuns na sociedade, mas muitas vezes as peças de teatro que aconteciam aqui no Brasil, quando elas aconteciam, é claro, elas eram importadas lá da Europa, tá certo? Mas agora, então, que a gente conseguiu finalizar o romantismo com todas as suas gerações e com todas as suas especificidades, a gente trata um pouquinho sobre o realismo, que foi um marco, né, durante o final do século XIX, lá por aí, meados dos anos 1880, 1890. E o movimento, né, esse movimento cultural, essa escola literária recebeu esse nome porque ela se engajou bastante com um compromisso com a verossimilhança e a proposta de retratar a realidade como ela era. Então, o realismo ele vem se opondo ao romantismo, principalmente nessa questão de acabar com a subjetividade e acabar com esse sentimentalismo, essa sentimentalidade que era tão cara ao romantismo. O realismo, por sua vez, ele vai privilegiar a objetividade e a racionalidade e vai tentar descrever e retratar a realidade e a sociedade como ela é, sem qualquer tentativa de fantasiar, sem qualquer tentativa de idealizar as pessoas e as condições. Então, como contexto histórico do realismo, a gente tem a implementação do Segundo Reinado, né, que aconteceu entre 1840 e 1889, e também a extinção do tráfico negreiro em 1850. É bom deixar bem claro que a extinção do tráfico negreiro não significa a abolição da escravidão. Essa extinção do tráfico negreiro proibia que novos escravos chegassem aqui no Brasil. E é claro que isso, enfim, teve toda uma questão de política, né, de interesses políticos e econômicos por trás, porque a Inglaterra, na verdade, quem forçou o Brasil a proibir esse tráfico, né, intermarítimo, intercontinental dos escravos. Mas isso não significava que aqui dentro os escravos eles não poderiam ser vendidos, alugados, enfim, cedidos. Como funcionava? Essa extinção do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 não significa abolição e não significa que a escravidão vai deixar de ser uma instituição muito forte aqui no Brasil, certo? E só que uma vez, né, que os escravos eles não podiam mais entrar aqui no Brasil, a terra precisava de trabalhadores, né, de alguém que cultivasse, enfim, de alguém que cuidasse dessa questão rural. Então,
como consequência, né, e também como um projeto do país de embranquecimento da população, começaram a vir aqui os primeiros imigrantes europeus, que vieram, é claro, trabalhar aqui na terra, e também do comércio exterior de café, possibilitando, então, o início da industrialização no Brasil. Além do comércio, né, da venda internacional do café aumentar, a gente começou, a partir de 1870, aqui no Brasil, perceber algum indício do início da industrialização, certo? E também, é claro, um outro evento muito importante foi a proclamação da República em 1889, junto com a escravidão da abolição em 1888. E como características gerais do realismo, a gente pode destacar essa linguagem direta e objetiva e essa narrativa detalhada e descritiva dos lugares e das pessoas. E como o objetivo dos autores realistas era ser bem claro de como a sociedade funcionava, é lógico que a gente vai encontrar muitas críticas à realidade, à sociedade da época e aos valores burgueses que, enfim, estavam tão em voga naquela época, né? E como oposição ao romantismo, a gente vai ter uma representação mais fiel da realidade e um certo abandono à subjetividade. A gente vai começar a fazer uma análise mais psicológica das personagens. A gente vai se aprofundar no que as pessoas são, no porquê elas agem, no como elas agem, enfim, vai ter toda uma análise psicológica bem mais profunda por trás. E, normalmente, os personagens, ao contrário do romantismo, vão ser pessoas comuns, né? Pessoas que pertencem ao povão, por assim dizer, e a gente não vai conseguir perceber nenhuma idealização em torno da construção dessas personagens. E é claro que cada movimento, cada escola literária tem uma linguagem própria, tem um modo de descrever as pessoas e as situações de uma maneira única. E no realismo isso também acontece, porque como o principal objetivo era retratar as coisas do jeito que elas eram, então a própria linguagem vai ser bem mais clara e objetiva. Assim, as palavras vão ser bem mais fáceis de entender, a gente não vai ter que se preocupar também com a forma, e a gente não vai ter um culto à forma tão grande assim. Além disso, né, a crítica aos valores burgueses e a gente vai perceber bastante uma aproximação aos problemas políticos e sociais que aconteciam naquela época. E alguns temas recorrentes, por causa disso, vão ser a pobreza, diferenças sociais, fraqueza humana, o egoísmo, falsidade, adultérios, casamento por interesse, entre tantos outros, né? E sempre frisando que o período sempre vai ser descrito de uma maneira bem objetiva e da maneira mais realista possível. E alguns principais autores do realismo que a gente destaca aqui é o Raul Pompeia, né, que viveu entre 1863 e 1895, que nasceu em Angra dos Reis, mas se mudou para o Rio de Janeiro para estudar no Colégio Alívio, que na verdade foi um grande incentivo, enfim, a grande razão pela qual ele escreveu o que viria a ser uma das suas maiores obras, que é o Ateneu. Então, ele passou tantos anos em colégios internos como o Ateneu, que ele, enfim, se sentiu inspirado ou se sentiu confortável em escrever o Ateneu, tendo como ambiente principal, né, um colégio interno. Já Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, foi um filho de um pintor e de uma lavadeira e é considerado um dos escritores de maior sucesso, né, mais reconhecidos do Brasil. É interessante que a produção do Machado ela é tão vasta, não apenas de produções, né, ele foi multimodal. Ele escreveu poesia, contos, crônicas, romances, peças teatrais e tudo mais. E é claro que o seu forte, né, Machado é muito conhecido pela sua prosa. E além disso, ele começou no romantismo, né,
os seus primeiros escritos, os escritos iniciais foram ainda no romantismo lá na primeira geração, até o realismo, que foi quando ele produziu as suas obras, enfim, que são mais conhecidas, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas, entre tantas outras. E é interessante que Machado é um dos autores mais reconhecidos e mais traduzidos, um dos autores brasileiros mais conhecidos e mais traduzidos no mundo todo. Lógico que tem Paulo Coelho, que, se eu não me engano, Paulo Coelho é o primeiro mais traduzido, mas Machado de Assis, ele de fato é um grande expoente da nossa literatura. E do mesmo jeito que José de Alencar, eles até foram contemporâneos. Ele não é apenas um escritor notável, mas também um crítico literário muito, muito importante. Era uma pessoa que estava muito antenada no que estava acontecendo na sua época, era de fato um intelectual da sua época. E mesmo que a gente pegue um texto sem saber que é de Machado, a gente vai conseguir perceber alguma coisa diferente. Porque o próprio Machado tinha um estilo próprio de leituras que é muito fácil de identificar. Então, a gente consegue definir estabelecer algumas características para o estilo de escrita machadiano. Como, por exemplo, a crítica à linguagem tradicional narrativa, o enredo não linear, uma análise psicológica dos personagens com um viés bem psicanalista, com bastante influência do Freud, o humor sutil e irônico, a destruição de visões piegas e românticas e a linguagem cheia de ambiguidades. Quem leu Dom Casmurro, sabe que consegue ver todas essas características durante o enredo de Dom Casmurro, Porque ele brinca muito com o leitor. Os parágrafos muitas vezes são curtíssimos. Ele não tá nem aí pra forma ou pro que as convenções diziam que devia ser uma prosa. Então ele estabelece um ritmo de escrita muito diferente do que era feito à época. E é interessante que, por exemplo, a própria questão da visão piegas e romântica, até mesmo em Machado de Assis, em Dom Casmurro, a gente não consegue perceber aquele amor que é idealizado no romantismo. O amor é real e, enfim, cheio das suas falhas e das suas contradições durante a escrita do Machado. E é interessante que esse humor ele é tão sutil e tão irônico que uma das maiores perguntas que os brasileiros se fazem, se Capitu traiu ou não Bentinho, na verdade, o principal objetivo de Machado com Dom Casmurro. Porque não importa para o leitor que leu Dom Casmurro saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Porque isso é uma coisa que a gente nunca vai ter certeza. E esse é o principal objetivo, a gente não conseguir ter certeza sobre a traição de Capitu. Então, de fato, Machado foi um autor brilhante que com certeza deixou muitas coisas, foi uma grande inspiração, para todos os autores da sua geração e de gerações que viriam ainda no futuro. Agora, então, que a gente acabou o realismo, a gente vai para o naturalismo, que foi uma outra escola literária ainda do finalzinho do século XVIII, que aconteceu bem próximo ao realismo e ao parnasianismo, certo? Então, esse movimento ele teve como marco inicial a publicação do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que foi lançado em 1881. Só que talvez o grande expoente dessa escola seja o Cortiço, que também é do Aloysio de Azevedo e foi publicado em 1890. E do mesmo jeito que no realismo, o naturalismo ele buscava mostrar a realidade como ela era, sem a necessidade de ter que florear, sem a necessidade de ter que idealizar ou tornar as coisas mais palatáveis. De fato, é bem direto, é bem claro, enfim, não fica dando voltas, ele simplesmente quer se propor a relatar e até mesmo criticar a sociedade, as pessoas, os costumes e convenções, se ele achar que assim deve. Se ele
vocês entendem como o autor, certo? E é interessante que o naturalismo ainda tem algumas características especiais que o realismo não tem. No naturalismo, a gente vai ter uma tendência a uma aproximação muito clara com alguns aspectos animalescos que vão ser adquiridos pelos personagens na narração da obra. E também a presença de personagens patológicas, destacando então os diversos problemas urbanos e sociais que a sociedade da época ela apresentava, ainda que muitas pessoas não quisessem ver. Por fim, algumas das características do naturalismo que a gente consegue identificar é, novamente, a linguagem clara, coloquial e objetiva, e por causa disso a gente pode considerar como uma radicalização do realismo. E, novamente, uma oposição aos ideais românticos, sempre trazendo temas sociais obscuros e polêmicos, com descrições bem minuciosas das situações e das pessoas, principalmente focando nos comportamentos humanos. E todas essas questões, né, elas vão estar baseadas na crença do cientificismo, no cientificismo e no determinismo. Principalmente o determinismo, que diz que são aqueles 3 fatores, né, que vão determinar as ações humanas. Quem leu o Cortiço sabe bastante que a condição do cortiço vai ser responsável por gerar ações nos personagens e que, consequentemente, está muito longe do que a sociedade ditava que era aceitável ou que era normal, por assim dizer. Então, de fato, a gente pode considerar como se fosse uma radicalização do realismo, porque se o realismo ele já escracha com tudo, o naturalismo vai escrachar e tornar as coisas mais claras e evidentes ainda mais. Por fim, já o parnasianismo, né, ele vai ganhar destaque no metade do século XIX, lá na França, principalmente por causa do avanço que a ciência estava tendo naquela época. Então, as pessoas, né, a sociedade vai deixar de entender, vai querer entender as coisas pelo viés da ciência, né? Pelo viés positivista e pelo viés do materialismo. Eles vão tentar se distanciar a todo custo da metafísica. Eles não querem mais explicações filosóficas, nem explicações de cunhos religiosos, né? Eles querem entender os fenômenos, eles querem entender as pessoas, a vida, enfim, tudo, através de uma maneira racional. E esse modo de compreensão, esse modo de entender a vida, também vai refletir no modo como as produções da época eram produzidas. Então, novamente, o subjetivismo, né, a subjetividade, a emoção do autor vai ser deixada de lado para dar voz à impessoalidade e à valorização da ciência e das questões mais materialistas e positivistas, né? Então, como características do parnasianismo, a gente pode, novamente, vai ser uma oposição ao romantismo, a gente vai ver bastante a questão, as situações, as condições sendo descritas de uma maneira bem objetiva e racional, junto com tendências científicas e positivistas, e aqui a gente vai ver bastante um rigor estético, um culto à forma poética, uma linguagem clássica, refinada e rebuscada, além de uma descrição detalhada das cenas e dos objetos, ainda que o autor ou o eu lírico ele não se aproxime desses objetos e nem dessas cenas. A gente vai ter um distanciamento muito grande do que está sendo descrito. E talvez
a principal característica, né, do parnasianismo seja essa questão da arte pela arte. Então, para os autores dessa tendência, desse movimento, a arte ela precisava valer apenas por ela mesma. Ela não precisava atender a nenhuma função social ou a nenhum por nenhuma outra razão. Então, de fato, é uma tendência, né, bem parecida com o naturalismo e com o realismo, só que dessa vez a gente vai ver um rigor estético, né, bem mais forte, uma coisa bem mais profunda, certo? Se distanciando então um pouquinho da coloquialidade e da aproximação com temas sociais, como a gente via no naturalismo e no realismo. E é muito conhecida também no parnasianismo a chamada tríade parnasiana, que é como ficou conhecido o grupo dos três poetas que são mais conhecidos e que ganham mais destaque no parnasianismo aqui no Brasil. Esses três autores são Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira. O primeiro deles, né, Olavo Bilac, talvez seja o mais conhecido, que ele nasceu em 1865 e morreu em 1819, e as suas produções literárias elas estão totalmente concentradas dentro do parnasianismo. E ele usava de uma linguagem elaborada, com muitas inversões na estrutura gramatical e a busca da perfeição métrica. A gente tem muitos poemas, né, deles, que são muito conhecidos, como, por exemplo, o vaso chinês, A Última Flor do Laço, que fala sobre a língua portuguesa, e é um poema muito bonito. Mas, de fato, como os seus contemporâneos dessa escola, a linguagem ela é bem mais complicadinha de se entender. Não é um texto tão fácil, né, de se compreender como os textos realistas e naturalistas, exatamente porque eles tinham esse rigor formal, esse rigor estético e queriam encaixar perfeitamente as palavras nos contextos em que eles escreviam. O segundo autor, né, dessa tríade parnasiana é Raimundo Correia, que nasceu em 1859 e faleceu em 1911. E ele foi enquadrado no parnasianismo a partir do livro Sinfonias, de 1883. E antes disso, ele também teve algumas produções, né, que se enquadravam dentro do romantismo, e ele, principalmente nessa terceira geração romântica, da geração condoreira, onde ele se aproximava bastante de Castro Alves e de Gonçalves Dias. E Alberto de Oliveira também foi o terceiro, né, dessa tríade parnasiana, que nasceu em 1857 e faleceu em 1937. E ele foi considerado também o mestre da estética, e exatamente por isso ele ficou conhecido como talvez o mais perfeito dos poetas parnasianos, por conta da sua perfeição formal e do seu rigor estético ligado à métrica rígida e à linguagem esmerada, uma linguagem bem culta, bem elaborada, por assim dizer. E, bom, agora, entrando em contraposição, né, ao parnasianismo, a gente fala agora sobre o simbolismo, que foi um movimento literário ocorrido a partir do fim do século XIX e que vai seguir até o modernismo, enfim, até a semana de 1922. Vai seguir até lá como uma das principais tendências. Então, a principal proposta, né, do simbolismo era de ser uma oposição ao realismo e ao parnasianismo. E vai surgir na França também, como reação ao materialismo e ao cientificismo. É só bom lembrar, né, que a França, até hoje, mas muito mais durante o século XVIII e o século XIX, era o centro cultural e intelectual da Europa. Então, todas as coisas que chegaram aqui no Brasil, começaram primeiro lá na França, se espalharam pela Europa e depois vieram para cá. E esses novos conhecimentos, né, chegaram aqui no Brasil graças
aos jovens, em sua maioria aos homens, que iam estudar, né, nas universidades da Europa, e lá eles tinham contato com essas ideias, e quando eles retornavam ao Brasil, retornavam também com essas ideias, e, enfim, começavam a discutir com outras pessoas, e isso era o suficiente para que essas ideias alcançassem um grande número de pessoas, né, e, enfim, as produções das escolas, dos movimentos literários começassem. Então, além da literatura, né, a gente vai conseguir perceber esses ecos do simbolismo nas artes plásticas e também no teatro. E o simbolismo, uma das questões mais importantes, vai ser a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto. Então, a gente, uma característica bem interessante, né, que vai ser principal do simbolismo, é exatamente essa aproximação ao sonho. E como o próprio nome do movimento adianta, os símbolos vão ser fundamentais para os autores da época de tratarem sobre os temas, só que sem falar diretamente, mas sempre usando símbolos, sempre usando subterfúgios. Nunca vai ser direto, sempre vai ter sempre vai ter algo para esclarecer. Eles sempre vão funcionar na metáfora, por assim dizer. E o simbolismo também vai abranger a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico promovido pelo capitalismo. Então, ele com certeza vai ser bem mais inclusivo do que o parnasianismo em suas escolas anteriores, tá? E algumas das características do simbolismo que a gente pode falar como já foi dito, né, a negação dos valores do realismo e do naturalismo, o misticismo, a religiosidade e sublimação. Sublimação no sentido de que as coisas elas podem vir a ser outras coisas que não elas mesmas. Eu sei que é meio complicado, mas quando você passa a ler as obras desse período, fica bem claro. Porque no sonho nada é tão fixo, nada é tão imutável. As coisas, quem sonha sabe que às vezes, enfim, a gente está pensando em uma coisa, a gente está sonhando com uma coisa e no mesmo instante as coisas mudam. É exatamente essa sensação que os autores simbolistas querem passar com as suas produções. A gente também vai ter bastante a presença do mistério, da fantasia, do sensualismo. E é interessante que, ao contrário do parnasianismo, né, com o seu rigor formal, aqui a gente já vai ter uma linguagem bem mais fluida e musical. E por a gente estar tratando, né, lidando com símbolos, com misticismo, com religiosidade, a gente vai ter bastante uma exploração do consciente e do inconsciente, além de combinações sonoras e sensoriais através do texto. Então, os autores eles vão misturar bastante os sentidos, né, dos seres humanos. Eles vão misturar o tato com o olfato, enfim, eles vão brincar bastante nesse sentido. E, como é claro, né, como é próprio da literatura, algumas das figuras de linguagem que mais vão ser usadas é a sinestesia, que é exatamente essa mistura de sentidos, a literação e a assonância. E no Brasil, o simbolismo ele vai ser inaugurado em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza, que também é considerado, Cruz e Souza é considerado um dos maiores representantes, né, da escola aqui no Brasil, juntamente com Alfonso de Guimarães. Mas falando, né, primeiramente sobre Cruz e Souza, que nasceu em 1861 e morreu em 1898 lá em Florianópolis. E ele é considerado, né, o precursor do simbolismo no Brasil, e a sua obra ela é marcada pela musicalidade e espiritualidade com temáticas individuais, satânicas e sensuais. Então, assim, vocês vão ver que os autores simbolistas eles vão caminhar e vão migrar bastante entre esses temas, muitas vezes dentro de um único poema, mas sempre de uma maneira
mística, assim, sabe? Sempre enuviado. Já Alfonso de Guimarães nasceu em 1870 e faleceu em 1921 e foi outro grande expoente do simbolismo no Brasil. E a sua grande contribuição, né, uma coisa pelo qual ele é bem conhecido, são os seus temas ligados à sensibilidade, espiritualidade, misticismo e religiosidade. E a sua principal temática é a morte, o sofrimento, a solidão e o amor. Enfim, portais, essa foi a nossa aula de hoje, essa revisão que abarcou aí desde o quinhentismo até o simbolismo. Então, a gente foi do século XVI, no quinhentismo, até o século XIX, né, com o simbolismo. Então, foram aí 3 séculos, né, de uma viagem, de uma retrospectiva, e essa foi a primeira parte da nossa revisão. Como vocês devem saber, agora a gente dá uma pausa, né, para vocês aproveitarem o final de ano, descansarem, aproveitarem a vida com segurança, é claro, nada de aglomerações, continuem usando máscara, álcool gel, se protegendo, mas pelo menos agora vocês têm aí umas 2 semanas ainda de descanso, certo? Então aproveitem, não estudem, esse é um conselho que eu dou para vocês. Depois que a última aula acabar, descansem, relaxem, fiquem tranquilos, aproveitem esses momentos para fazer coisas que vocês gostam, vão ler livros, ver as séries que estão lançando, ouvir músicas, surfar, enfim, qualquer coisa que vocês gostem, tá certo? Porque em janeiro, logo na primeira semana, a gente finaliza as nossas redações, as nossas revisões, e aí é o momento de vocês focarem mesmo no Enem, tá certo? Porque aí ele começa e vocês vão pelo menos estar tranquilos e relaxados para fazer a prova, tá bom? Enfim, eu, em nome da equipe, eu agradeço pela atenção de vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam de mandar, né, para o nosso grupo no WhatsApp e também, enfim, comentar ou nos seguir lá no Instagram, tá certo? É isso, portais. Boa noite, viu? E bons estudos. Até janeiro do ano que vem.